Então, boa noite a todos, bem-vindos a mais um episódio do A Conversa, ou Confabulating. Hoje connosco temos o professor doutor João Manuel Alvarinho Dias. O professor é licenciado em Geologia pela Universidade de Lisboa, tem também o doutoramento em Geologia Marinha pela mesma universidade. Ao longo da sua carreira tem um vasto percurso profissional, tanto no quadro de atividade docente, sendo professor, por exemplo, na Universidade do Algarve, e também um vasto rol de produção científica, tem mais de 300 artigos publicados, mais de um terço deles em revistas internacionais indexadas. Para além disso, vários livros e várias obras dentro dos quadros temáticos de geologia, de clima, e depois é efetivamente um exemplo claro da interdisciplinariedade entre as ciências exatas e as ciências sociais. Bem-vindo, professor, e obrigado por ter aceitado o convite. Ok, o prazer é meu, pá. Muito obrigado. Bem-vindo. Bom, então vamos tentar falar um pouco sobre o clima e sobre a sociedade. Pá. Claro que isto era um assunto que dava, como se costuma dizer, pano para mangas. Mal, estou a tentar Está a tentar partilhar o ecrã? o share screen. Host disabled attendee screen sharing. Então não permitem que eu faça a partilha do ecrã? Não está a permitir? Não. Peço desculpa. E eu sei porquê. A culpa foi minha. Como o professor saiu e voltou a entrar, eu esqueci-lhe de dar essa permissão. Agora já deve conseguir. Peço desculpa. Ok. Perdão. O professor desligou o seu microfone. Deve ter feito sem querer. Não, ainda não está. Espera aí, eu vou tentar ajudá-lo. Já está a ouvir. Bom, eu peço desculpa para... Não faz mal, acontece. Eu já nasci há algum tempo, não muito, mas há algum tempo, de modo que estas inovações tecnológicas, por vezes, causam-me algum problema. Até a casa a todos, acho eu. Como eu estava a dizer, vamos tentar falar um pouco sobre clima e sociedade. Falar sobre clima é uma coisa muito complicada, porque o clima em si, seja o que for o clima, é uma coisa muito complicada, que se fala com muita leviandade por vezes, mas vamos tentar repor um pouco as coisas numa determinada ordem. E vai ser com muita brevidade, porque estas coisas, o clima poderia dar vários cursos, de modo que aqui vamos só aflorar pela rama. E eu começo por uma frase provocatória. O clima em si não afeta diretamente as sociedades. Na realidade, o clima é definido por médias dos diferentes estados meteorológicos durante um determinado tempo. Portanto, sendo uma média, é uma abstração. E as abstrações não influenciam absolutamente nada. Mas o clima é um conceito genérico. Na realidade, ninguém consegue definir apropriadamente o que é o clima, mas é extremamente útil, quer nas conversas científicas, quer nas conversas do dia a dia. Isso faz-me lembrar um pouco o que Santo Agostinho, já aqui há muito tempo, disse sobre o tempo cronológico,
dizia ele, quid est ergo tempus, ou seja, o que é, portanto, o tempo cronológico. E ele respondia, se ninguém me perguntar, eu sei o que é. Se me perguntarem e eu quiser explicar, não sei, não consigo. Passados muitos séculos, um professor da Universidade de Lisboa, um físico de carreira internacional, aproveitou as palavras de Santo Agostinho, um professor que eu tive o privilégio de ser meu professor, escreveu um artigo notável que intitulou precisamente Quid est ergo clima? E dizia ele, se ninguém me perguntar, eu sei o que é o clima. Se me perguntarem o que é e eu quiser explicar, eu não consigo explicar o que é o clima. Na realidade, o clima é uma frase genérica que todos sabemos o que é, mas que não tem ainda uma definição devidamente aceitável. Todos sabemos o que é o clima, sabemos que são as condições atmosféricas que costumam ocorrer num determinado lugar. Sabe-se que o clima em Portugal é um clima mais ameno do que em Londres, por exemplo. Toda a gente sabe isso. Agora, com base em quê? São médias indefinidas. Na realidade, o clima é o estado médio do tempo, da meteorologia, do tempo, durante um determinado período. E isso é consensual. Toda a gente aceita isso. É uma média num determinado intervalo de tempo, mas como não definimos o intervalo de tempo, é uma média indeterminada. É uma média que não tem fundamentação científica. Isto é só para dizer que o clima é uma palavra extremamente útil, um conceito extremamente útil, mas mal definido. Todos nós sabemos, vamos dizer, que num período geológico, no Carbónico, o clima era quente e úmido. E estamos a utilizar como intervalo temporal do clima milhões de anos. Mas, ao mesmo tempo, dizemos que no último glaciário, na glaciação de Würm, o clima era mais frio. E estamos a aplicar uma escala temporal de milhares de anos. Por outro lado, já mais recentemente, sabemos que há poucos séculos o clima era um pouco mais frio, era a chamada pequena idade do gelo, chama-se geralmente a pequena idade do gelo, e estamos a aplicar o conceito a uma escala temporal de centenas de anos. Portanto, é uma coisa complicada que não sabemos bem qual é que é o intervalo que devemos aplicar, mas sabemos que os eventos meteorológicos que teremos afetam as comunidades biológicas e que a frequência desses eventos meteorológicos, por outras palavras, o clima, a média desses eventos meteorológicos, afeta as sociedades humanas. Aí estamos todos de acordo. A diferença é não sabermos bem definir o que é o clima. Claro que não sabemos bem definir o clima, mas sabemos que o clima influenciou a evolução do homem, influenciou a evolução das sociedades, até que no século XX finalmente foi definido cientificamente o clima como expresso através das chamadas normais meteorológicas. As normais meteorológicas são as médias de 30 anos, portanto, um tempo alargado, está bem definido o período, começando no primeiro ano de cada década. Aqui só um parêntese para dizer que, e eu esqueci-me de pôr, desculpem, aqui assim o tempo a contar, sabemos que
As normais climatológicas foram definidas no princípio do século XX, quando havia a noção de que havia um clima normal, com determinadas variações, mas era um clima normal, tendencialmente normal. Ora, sabe-se hoje que o clima nunca é normal. O clima está sempre a variar. E, portanto, o próprio nome das normais climatológicas define um conceito que está ultrapassado. Mas, na falta de melhor, continuamos a usar as normais climatológicas, que, por outro lado, são muito criticadas por várias razões. Uma delas porque alguns autores dizem que 30 anos é pouco para definir uma modificação climática. Por outro lado, outros autores dizem que 30 anos é demais porque já abrange modificações, já pode abranger modificações climáticas. Enfim, é sujeito a muitas críticas, mas na falta de melhor é aquilo que se continua a utilizar. Por outro lado, e sobre as normais climatológicas, temos que ter presente que o clima é definido por várias componentes. Aquela que mais nós falamos é a temperatura atmosférica. Mas essa é apenas uma componente. Há muitas outras componentes, como a quantidade de chuva, o vento, a umidade do ar, a insolação, a nebulosidade, a queda de neve, o granizo, a geada, etc, etc, etc. São muitas as componentes climáticas que acabam por definir o clima. E temos que ter em consideração que para definir, caracterizar o clima durante um determinado período, temos que considerar não só cada uma destas diferentes valores, as médias dos valores médios, as médias dos valores máximos mensais ou anuais, os mínimos, valores mínimos de cada mês. Portanto, é uma coisa com alguma complexidade, mas que atualmente é utilizada em todo o mundo por toda a comunidade científica. As normais climatológicas acabam por ser médias descritivas dos diferentes componentes dos estados meteorológicos que sucedem ao longo de 3 décadas. E têm um pequeno problema. Não descrevem efetivamente os eventos meteorológicos. Nós podemos ter uma vaga de calor, uma vaga de frio, um período de alta pluviosidade, mas utilizando depois os 30 anos, esses valores são absolutamente esbatidos e, portanto, as normais climatológicas não conseguem descrever os estados meteorológicos extremos. Isto são tudo complicações, digamos, relativamente à definição do clima. Mas, quando se vai para trás do século XX, principalmente no período pré-instrumental, quando não havia todos esses diferentes equipamentos para medir a temperatura, a pluviosidade, etc, 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 como é que nós podemos definir o clima? É uma indeterminação que ninguém conseguiu resolver. Claro que há aproximações, nós dizemos proxies, que conseguem definir alguns componentes ou as médias de alguns componentes. Eu lembro-me da dendrocronologia, ou seja, dos anéis de crescimento das árvores, lembro-me das carotas, a testemunhos dos corpos de gelo feitos na Antártida, no Ártico, etc., que também conseguem ser um proxy bom, mas são tudo aproximações proxies de determinado componente. Portanto, quando vamos para a
climatologia histórica é uma coisa ainda mais complicada. Para vermos como é que a diferença, digamos, entre estados meteorológicos e climas, eu gostaria de apresentar sucintamente 2 casos. Um deles, mais antigo, normalmente designa-se esse ano como Annus Mirabilis de 1873-1874, que foi um ano muito especial que se prolongou depois nos anos seguintes. Efetivamente, no verão de 73, houve uma névoa densa e seca, era assim que os periódicos descreviam essa neblina que foi cobrindo a Europa, portanto, uma neblina espessa e seca, quando na realidade a neblina, a névoa, são gotículas de água e, portanto, é úmida. Mas esta não era úmida, era seca e que foi cobrindo progressivamente a Europa. E sabe-se, inclusivamente, as datas de chegadas dessa névoa, dessa neblina, a quase todos os pontos da Europa. Por exemplo, a Inglaterra chegou entre os dias 22 e 23, a Lisboa chegou no dia 26, portanto, eh, é um evento que está devidamente caracterizado quanto à sua progressão, à sua chegada à Europa. Além dessa névoa densa e seca, verificaram-se nesse ano, principalmente no verão de 1783, fenómenos invulgares, trovoadas realmente muito violentas durante o verão, coisa que não é muito normal, queda de granizo, e é assim que é descrito, grosso e intenso, em muitas regiões da Europa durante o verão, temperaturas muito elevadas nesse verão em várias regiões da Europa. Este conjunto de fatores provocou crises de mortalidade que estão bem caracterizadas em alguns povoados, quer do Reino Unido, quer de França, quer da Alemanha. Portanto, foi qualquer coisa invulgar. Estávamos em 1783, as comunicações eram muito difíceis, demoravam bastante tempo, o que significa que ninguém sabia bem o que é que estava a acontecer. Viam aquilo que se deparava perante os seus olhos, mas ninguém percebia porquê. A névoa densa e seca era de tal forma intensa que, por exemplo, em Londres houve várias mortes de pessoas que iam caminhando ao longo do Tamisa, mas a névoa era tão densa que as pessoas acabaram por cair ao rio, ao Tamisa, e acabaram por morrer afogadas. Isso só para mostrar como era um fenómeno absolutamente invulgar. Para vermos como foi um ano excepcional, temos aqui representadas as médias das temperaturas mensais na Europa. Maio foi um ano normal, mas em junho começou realmente a haver anomalias de temperatura, portanto, o clima a ser mais quente. Em julho e agosto foi muito quente e depois começou a amenizar. Porquê? Ninguém sabia porquê. Claro que nestas condições houve a perda de colheitas. É preciso lembrarmos que estávamos numa sociedade profundamente dependente da agricultura, e se há perda de colheitas, isso tem consequências sociais graves, ou seja, fomes e carestias. Fomes e carestias, o que significa intranquilidade, agitação social. Porquê? Porque é que aconteceu este episódio tão, tão
invulgar. Sabe-se hoje que foi tudo devido a uma erupção vulcânica, uma erupção fissural, não foi um vulcão, foi uma fissura que entrou em erupção na Islândia, em junho de 1783, que lançou grande quantidade de cinzas para a atmosfera. Temos aqui uma representação da zona onde se deu a erupção, e este é um caso muito interessante, porque é um dos vários casos que mostram bem como o vulcanismo influencia o clima. Grande emissão de cinzas e de gases, de aerossóis, que ficaram na estratosfera e, portanto, amplificaram o efeito de estufa. Como vocês sabem, o efeito de estufa é um efeito muito especial. A radiação, por um lado, bloqueia a radiação solar e reflete-a para o espaço, de modo que só uma pequena parte é que vai atingir o solo, a superfície da Terra. É aquilo que normalmente se chama o verão vulcânico. O solo quente tenta emitir parte dessa temperatura, parte desse calor, para a atmosfera. Mas, havendo essa camada de aerossóis, esse calor é refletido nessa camada de aerossóis e refletido para o solo. Ou seja, é efetivamente um efeito de estufa, aquilo que normalmente se chama um verão vulcânico, o que explica bem as temperaturas anómalas desse verão e dos seguintes. Outono, a neblina dissipou-se, os aerossóis persistiram na atmosfera, portanto havia um bloqueio da radiação solar e dá-se um efeito de estufa inverso. Ou seja, a radiação solar que devia vir aquecer o solo é bloqueada pela camada de aerossóis e refletida para o espaço, ou seja, pouca é a energia solar, pouco é o calor que vai atingir a superfície. Temos aqui, assim, uma representação do outono-inverno de 83, 84. Reparem que as anomalias térmicas, portanto, mais frio do que seria normal, representadas a azul, atingiram duramente a Europa, principalmente entre dezembro e fevereiro, principalmente dezembro e janeiro. Portanto, condições absolutamente anómalas. Como disse, chama-se este ano o Annus Mirabilis, um ano, não tem nada a ver com milagres, tem a ver com qualquer coisa espantosa, qualquer coisa mirabolante, digamos, que aconteceu. Foi um período difícil para a Europa. A temperatura média, estima-se que a temperatura média desceu nos 3 anos seguintes cerca de 1,3 graus centígrados, em média, repito, e isso provocou fomes e carestias em várias regiões da Europa. A Inglaterra foi duramente atingida, a França foi duramente atingida, além no que se refere à temperatura serem anos anómalos, houve estados meteorológicos, como eu já referi, muito variáveis, além do frio e do calor no verão, granizo, grandes cheias, ou seja, perda de colheitas. Isso leva a fome, levou uma contestação social muito grande. Ficaram famosos as consequências desses maus anos agrícolas. Com a perda de colheitas, o preço dos cereais aumentou 50% nos 2 anos seguintes. Isso, como os cereais eram mais caros e isso provocou fome,
o que levou a grandes manifestações, aos chamados motins do pão, que ficaram célebres até porque conta-se que Maria Antonieta ia na sua caleche passar na rua e viu uma destas manifestações, um destes motins, e perguntou ao condutor, ao cocheiro, perguntou-lhe porque é que era aquela confusão. E o cocheiro explicou-lhe: o povo não tem pão, pá, e portanto manifesta-se. E a Maria Antonieta teria respondido: se não têm pão, comam brioches. Eu sei que sabem, julgo que sabem o que são os brioches, pá, que são. A história aparentemente não tem fundamento, é uma história anedótica, mas a rapidez com que, na altura, esta história se propagou por toda a França mostra bastante do que eram os conflitos sociais existentes, do que era a animosidade entre as classes privilegiadas e o povo. 1978 também foi muito agreste, o inverno continuou a ser muito frio, é o chamado inverno vulcânico, e depois o verão muito quente. 13 de julho de 1788, uma forte chuvada de granizo, lembrem-se, julho, que é a altura crucial para as colheitas, grande parte das colheitas perder-se, e portanto não é admirar que a 14 de julho de 1789 se tenha verificado a tomada da Bastilha e portanto se tenha iniciado a Revolução Francesa. Portanto, as coisas parecem efetivamente claro que não foi o clima, não foram os eventos meteorológicos que estiveram na base da Revolução Francesa. Foi a falta de resiliência social. Peço Na desculpa, professor. realidade, estes episódios meteorológicos. Professor, Sim? peço desculpa, se me permitir só, porque uma das questões que nós tínhamos era quais eram as características da França pré-revolucionária. Portanto, já o Joaquim Manel fez esta pergunta, portanto, já pensando possivelmente que pudesse haver alguma inter-relação, e já agora só para dizer ao Joaquim que se calhar a resposta vem agora, não é? Pois, espero que sim, pá. Na realidade, os eventos meteorológicos, ou se quisermos, o clima, em certo sentido, não influencia, ou por outra, não provoca grandes modificações sociais. A meteorologia, ou se quisermos o clima, funciona apenas como a pequena chama que pega fogo ao palheiro. Se não houver palheiro, uma pequena chama não provoca nada, mas se tivermos uma casa cheia de palha, uma pequena chama provoca um grande incêndio, pá. Pois, foi o que se passou nessa altura. Um outro caso bastante mais recente verificou-se em 2010. E aí tenho que falar muito sucintamente, muito brevemente, no sistema climático. O sistema climático é, em grande parte, condicionado por uma corrente de jato, chamada corrente de jato, uma corrente de ar estratosférica, ou por várias correntes de ar estratosféricas que são meandrizantes, ou seja, não estão sempre na mesma posição. hum, e aqui interessa-nos principalmente a corrente de jato polar do hemisfério norte, portanto tem aquelas flutuações, aquelas migrações, mas que se vão deslocando constantemente. Isso define o clima, grande parte do clima no hemisfério norte. Temos aqui assim uma representação da corrente de jato em julho, através da média
entre 1968 e 96, ou seja, de alguma forma, a situação climática, e temos também a situação em julho de 2010. Reparem que parece haver diferenças grandes, porque eh, na média são médias e, portanto, os extremos são amortizados. Em julho, verificou-se, e vê-se aqui assim, o meandro da corrente de jato polar, que não se sabe bem porquê, ficou estacionária. Estas figuras mostram bem o que é a diferença entre meteorologia e clima. O clima são as coisas amortecidas, são médias, portanto, são os eventos extremos são bastante amortecidos. Acontece que em julho de 2010, não se sabe por quem, não se sabe porquê, esta corrente de jato polar ficou estacionária. Ficou estacionária, pá, digamos que houve um bloqueamento da situação, não se sabe porquê, tendo-se desenvolvido um sistema de altas pressões na zona de Moscovo, um sistema de baixas pressões no norte do Paquistão, e a situação manteve-se durante um tempo relativamente alargado. Isto teve consequências, pois que, hum, perante, para já, o ar frio veio quebrar a temperatura quente típica do verão na Europa. Por outro lado, no Paquistão, a baixa pressão estacionária fez com que massas de ar frio e úmido chegassem ao norte do Paquistão. Por outro lado, o povo fez com que o ar quente e seco da África do Norte atingisse a Europa Oriental, provocando grandes ondas de calor, principalmente na região de Moscovo. Foi uma situação inusitada. Aqui a grande surpresa foi a situação manteve-se estacionária durante um tempo relativamente alargado. Veja-se o que aconteceu no Paquistão, portanto, com um ar mais frio e úmido, houve chuvas torrenciais, muito maiores que a média, o que provocou grandes inundações. Temos aqui uma imagem de satélite, que é uma situação típica do rio Indo na zona do Paquistão, isto em julho de 2009. No ano seguinte, em julho de 2010, a imagem de satélite revela as modificações profundas existentes nesse ano. Reparem, a grande zona inundada em julho de 2010. Isso levou a uma situação muito dramática, as colheitas foram destruídas e, portanto, gerou-se fome, 20 milhões de desalojados, fortíssimas perturbações sociais. O Ban Ki-moon, o secretário da ONU, visitou a região e declarou uma situação de emergência internacional. Retrospectivamente, vários analistas consideram que estas condições permitiram ampliar fortemente a base de recrutamento dos talibãs e, portanto, haver uma agitação bélica, social, bastante incrementada. Entretanto, na Europa, principalmente na Rússia europeia, o que é que aconteceu? Perante a alta pressão aí estacionária, o ar quente e seco do norte de África atingiu fortemente a região, provocando ondas de calor muito bem definidas na região de Moscou. Esta imagem mostra as anomalias de temperatura face às tais normais climatológicas ou à média do clima na região,
Reparem que em toda esta região de Moscovo as temperaturas foram extremamente elevadas. Em julho e agosto as temperaturas foram cerca de 16 a 18 graus centígrados superiores àquilo que era normal. A 26 de julho registrou-se um recorde de temperatura, 37,7 graus centígrados, que só tinha ocorrido em 1930, mas logo, passado 3 dias, em 29 de julho, um novo máximo, 38,3 graus centígrados. Entre os 2 e 12 de agosto, houve 11 novos máximos absolutos de temperatura na região de Moscovo. Uma situação absolutamente inusitada, absolutamente anómala. Vários analistas consideram ou estimam que foram os meses mais quentes desde há 500 anos. Portanto, qualquer coisa de extraordinário. Claro que nestas condições de ar quente e seco, se desenvolveram grandes fogos florestais. Temos aqui assinalados os diferentes fogos que deflagraram na altura. Eu gosto mais desta figura, que é a mesma região, em que se vê a quantidade de fumo que cobriu toda aquela região. Nestas condições, o fumo invadiu Moscovo. Éramos em Moscovo, calor, o fumo provocou graves problemas de saúde pública. Houve, na realidade, uma crise de mortalidade na altura na região de Moscovo. Além disso, teve fortes impactos na vida cotidiana, nos transportes aéreos, ou seja, em todas as atividades sociais. Foi um período realmente absolutamente anómalo. Devido ao calor e ao tempo seco, os fogos, estima-se que os fogos perderam cerca de 40% da produção de trigo e de milho. Acontece que a Rússia é o 5º maior exportador mundial de trigo e de milho e, portanto, ficou com poucos cereais para exportar. Isso podia provocar problemas internos e, para evitar esses problemas, ou seja, a carestia dos cereais na Rússia, o governo proibiu a exportação dos cereais. Sendo o 5º maior exportador mundial, isso fez com que houvesse uma grande escassez de cereais nos mercados internacionais. Por outro lado, verifica-se que os maiores importadores mundiais de trigo são países árabes. E perante a escassez de cereais nos mercados internacionais, o preço subiu muito. O Egito é o maior importador mundial de cereais, a Argélia é o 3º maior importador mundial, ou seja, todos os países da faixa sul e este mediterrânica são grandes importadores de cereais. Perante a escassez de cereais e o aumento do preço, houve problemas. Começou-se a registrar uma grande intranquilidade social, um aumento abrupto do preço dos cereais, ou seja, do pão, portanto, grandes manifestações. Em vários casos, o símbolo dos protestos era o pão, o que de alguma forma faz lembrar os célebres motins do pão que se verificaram em França antes da Revolução Francesa. Foi aquilo, deu origem àquilo a que se chama normalmente a Primavera Árabe. Em todos estes países houve manifestações e forte agitação social.
Em alguns países, como na Argélia, no Sudão, no Iraque, as manifestações foram muito grandes, a agitação social foi muito forte. Noutros países, a situação levou a alterações no governo, como aconteceu em Marrocos. Noutros países levou, como foi o caso da Tunísia, o governo caísse. No Egito, não houve uma queda do governo, mas múltiplas, sucessivas quedas do governo. Cada governo não conseguia resolver a situação, o que levava à sua queda e a um novo governo, e isto aconteceu por várias vezes. E, em alguns países, a situação acabou por degenerar em guerra civil, como aconteceu na Líbia, na Síria, no Iémen. Portanto, uma situação absolutamente preocupante. Claro que essa situação acabou por gerar a amplificação do fluxo de refugiados ou fluxo de migrantes para a Europa. Claro que nessa situação não se pode de forma nenhuma dizer que foi o clima que provocou o clima, os eventos meteorológicos que provocaram a Primavera Árabe. Não, essas coisas não acontecem. Ah, os eventos meteorológicos de julho e agosto de 2010 acabaram por influenciar, sim, a Primavera Árabe, mas não a causaram de forma nenhuma. Da mesma forma, a amplificação da chamada crise dos migrantes, em que os desgraçados passam em condições às vezes inimagináveis, tentam cruzar muitas vezes o Mediterrâneo causada por estes eventos meteorológicos. Eu tenho aqui informação que a internet é instável. Continuam a ouvir-me ou não? Sim, sim. Na realidade, o clima ou os eventos meteorológicos nunca induzem diretamente a grandes perturbações sociais. Só acontece isso se as tensões sociais já forem muito elevadas, ou seja, se a resiliência social já for em si muito pequena. E eu volto a anos antecedentes da Revolução Francesa, a situação daquela neblina e os estados meteorológicos anómalos provocaram em França a Revolução Francesa, mas em Inglaterra não provocaram uh, grandes modificações, tal como não provocaram na Alemanha e noutros países europeus. O que isso aconteceu porque a resiliência social em França era muito mais pequena do que nos outros países. Portanto, quando olhamos as consequências destes eventos meteorológicos ou de modificações climáticas, temos que ter sempre presentes, por outro lado, qual é que é a resiliência social na região. Na realidade, o clima, ou se quisermos, a sucessão de eventos meteorológicos funciona apenas, como eu disse, como o fósforo que ateia o fogo ao palheiro. Ou, se quiserem de outra forma, como a gota de água que faz transbordar o copo. Não é mais do que isso. Nós temos que ter sempre conscientes que a natureza, a vida e as próprias sociedades humanas são completamente dependentes do clima e dos eventos meteorológicos extremos e da forma como evoluem, ou se quiserem de outra forma, a modificação climática, que é a modificação da sucessão dos diferentes eventos meteorológicos. O que nos permite tirar uma conclusão que me parece importante. Quanto mais resiliente for a sociedade, melhores são as condições
para essa sociedade enfrentar os eventos meteorológicos extremos, para enfrentar as modificações climáticas. E é nesse sentido que todos nós temos que trabalhar, temos que lutar, temos que fazer com que as nossas sociedades sejam cada vez mais resilientes. Ok, foi muito sucinto, muito rápido, mas, enfim, foi aquilo que me pareceu ser útil para vocês. Ok? Bastante explicativo, sem sombra de dúvidas. Tenho aqui, há aqui um comentário da Sónia Guerreiro, que ela diz que, boa noite, no fundo, os motivos da revolta, e estamos a falar da Revolução Francesa, foram a indignação dos não privilegiados perante a discriminação das restantes classes. Eu não consigo compreender muito bem a questão da Sónia, mas penso que o que a Sónia quer dizer, possivelmente, é que o clima não teve assim um grande, não foi tão preponderante naquilo que aconteceu. E eu queria perguntar qual era a opinião do professor. Não, os conflitos sociais ou a tensão social em França era extremamente marcada. E foi-o durante muito tempo. Agora, quando temos eventos meteorológicos que levam à perda de colheitas, a um aumento da fome, a uma carestia dos alimentos a que a população não consegue chegar, não consegue comprar os alimentos. Isso faz com que essas tensões sociais sejam bastante amplificadas. Eu repito, não foram os eventos meteorológicos que provocaram de forma nenhuma a Revolução Francesa. Se não houvesse as tensões sociais, não havia. Mas o clima influenciou fortemente a amplificação desses conflitos e, portanto, influenciou de alguma forma, fez com que de alguma forma a Revolução Francesa tivesse acontecido nessa altura. E nós podemos comparar com o que se passou em Inglaterra. Inglaterra teve, na altura também, perante estes eventos meteorológicos, uma situação difícil, mas não houve uma revolução nada parecido com a Revolução Francesa. E porquê? Porque a resiliência social em Inglaterra era muito maior do que em França. Portanto, não depreendam das minhas palavras que o clima é que fez com que acontecesse. Não, o clima ajudou um bocadinho a que acontecesse. Não sei se respondi. Sem Sim. dúvida. Professor, uma questão, e que tem a ver precisamente com, e que vai muito de encontro a esta questão que estávamos aqui a abordar da Revolução Francesa. Perceba-se que no tempo não havia estações meteorológicas, nem tecnologia, nem ciência que produzisse os dados para no caso termos uma boa base científica uma boa base científica comparando com os dados que nós temos, por exemplo, para analisar a meteorologia COEVA dos nossos dias. E portanto nesse aspecto acho que é super importante questionar que tipo de fontes históricas é que podem ser utilizadas para fazermos esta reconstrução do clima aplicada a essas épocas. Obrigado. Essa é uma questão muito interessante e importante. Eu não podia abordar de forma nenhuma isso, embora tenha referido que no período pré-instrumental nós nos socorremos dos chamados proxies indicadores e utilizamos tudo o que podemos para definir de alguma forma o clima e mesmo os eventos meteorológicos no passado. E eu referi a dendrocronologia, ou seja, os anéis de crescimento das árvores, que permitem saber se o ano foi mais úmido ou mais seco. Utilizamos
os paleotemas, ou seja, as estalactites e estalagmites, que vão crescendo por anéis, e analisando os anéis sabemos se esse ano foi mais úmido ou mais seco. Analisamos os cores, os testemunhos de gelo da Groenlândia, do Ártico, da Antártica, etc., que nos permitem saber, de alguma forma, alguns componentes do clima. Utilizamos, e é um proxy também, os documentos históricos. As pessoas que dizem choveu muito, choveu pouco, perdeu-se as colheitas porque o granizo, etc, 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 são proxies como os outros, precisam de ser devidamente interpretados como os outros. Ou seja, é por isso que aquilo que nós normalmente fazemos eh, é o que chamamos análises multiproxy. Ou seja, não temos só um indicador, tentamos ter o máximo de indicadores para ver, por um lado, se eles convergem, por outro lado, para definir o clima, não apenas na temperatura, não apenas na pluviosidade, mas nos componentes que forem possíveis. E é possível saber assim, deduzir assim, como é que foi o clima nos tempos históricos. Não sei se respondi, julgo que... Sem dúvida. Muito obrigado. E já agora aproveito aqui um comentário do Pedro Isidoro, que ele diz: os holandeses tiveram um século de ouro em plena pequena idade do gelo, mas tinham motivos para celebrar porque se haviam livrado dos Habsburgos. É uma formulação peóxia da resiliência que o professor tanto fala neste caso. É. E tocando aqui um pouco na resiliência que o professor focou diversas vezes ao longo da apresentação, podemos então dizer que o clima pode ter sido um catalisador, não sendo ele obviamente um causador, mas poderá ter sido um catalisador de certos e determinados fenómenos que aconteceram, como, por exemplo, a Grande Fome, como tivemos, entretanto, antes, a priori à Revolução Francesa, a Primavera Árabe e por aí fora, e o facto de nós antigamente ainda olharmos muito para... atualmente olharmos muito para o ambiente como algo muito importante e causador de doenças e de imensas coisas que estamos a passar, mas esquecermos que no passado este mesmo clima também era causador de fenómenos como nós estamos a passar hoje em dia, correto? Era, e temos, não diretamente, porque o clima, sim, vamos falar agora de clima, funciona de forma indireta, funciona como aquela gotinha de água que faz transbordar o copo, pá. E nós temos, não é preciso ir mais longe, a peste negra. E porque é que a peste negra se propagou como propagou? É preciso ver que num clima, quando o clima é um pouco mais frio, as pessoas tendem a aglomerar-se mais. Ou seja, as epidemias Em contacto. graçam. É preciso ter em atenção também o efeito do clima nos diferentes ecossistemas, designadamente, e no caso das pestes, por exemplo, isso tem toda a relevância, a proliferação ou não de ratos. Porque em determinadas condições climáticas os ratos multiplicam-se mais, noutras multiplicam-se menos. Portanto, é um assunto complexo, mas que a pouco e pouco vamos desbravando e vamos conhecendo cada vez melhor. Por outro lado, comparando os tempos históricos com o atual, há uma diferença fundamental. Eu costumo dizer que antes do aparecimento das sociedades, quando a humanidade
era composta por grupos isolados que deambulavam por aqui e por ali, e que às vezes esses grupos tinham contactos uns com os outros. Podia aparecer, e vamos falar agora da atualidade, podia aparecer um SARS-CoV-2 ou coisa parecida, um vírus que provocasse mortalidade, mas estava num determinado grupo. E os contactos desse grupo com os outros eram extremamente limitados, de modo que a disseminação era muito pequena, era quase ausente. Opa, podia contactar mais um outro grupo, se calhar esses dois grupos tinham uma mortalidade muito elevada, mas havia todos os outros grupos com os quais esses não tinham contactos que não sofriam nada. Atualmente, o que é que acontece? Aparece um novo vírus num determinado ponto e com a mobilidade que caracteriza o século XX e principalmente o século XXI, no dia seguinte está disseminado praticamente por todo o globo. Essa é uma grande diferença entre os tempos atuais e os passados. Sim, sem dúvida. Manel, não sei se queres acrescentar alguma coisa. Eu tinha só mesmo mais uma pequena pergunta, e isto já é mesmo um caso muito concreto e que tem a ver efetivamente com o tratamento de dados e com fontes. E, por exemplo, estava-me a lembrar de, vamos supor, uma análise, um estudo, quer seja através de fontes, vamos supor, daquelas precisões que se faziam em pleno antigo regime, da pluviosidade ou das populações, pronto, isso encontra-se documentação. Esses tipos de... Precisões pró-pluvia e Exatamente. pró-serenitate. Exatamente, exatamente. Desculpa interromper. Há trabalhos extremamente interessantes, principalmente feitos em Espanha, baseados precisamente nesse indicador. Desculpa a interrupção. Claro, exatamente. E efetivamente, quando nós, aqui, a grande dúvida é, nós estamos a partir de um pressuposto humano e de uma fonte escrita, e nós, fazendo as críticas das fontes, às vezes podemos desconstruir ou construir a realidade ou não. No fundo, e o professor saberá dar uma resposta perfeita a isto, provavelmente, esses tipos de indicadores ou estes tipos de fontes, eu não sei se me estão a ouvir porque a minha internet de vez em quando vai parando, Sim. esse tipo de indicadores e a utilização destes tipos de fontes, nós quando trabalhamos esse tipo de dados e depois incrementamos no artigo ou tudo mais, as conclusões são de facto muito sólidas e retratam efetivamente esse tipo de clima? Não sei se me estou a fazer compreender bem. Não sei se percebi bem, mas há uma coisa que é importante. Por exemplo, vou pegando nas procissões pró-pluvia e pró-serenitate. Em Espanha têm a sorte de vários conventos ou várias igrejas terem registros durante alguns séculos das procissões que foram efetuadas em vários pontos de Espanha, e analisando tudo aquilo, e agora, enfim, sou eu de alguma forma provocatória a dizer isso, ninguém consegue dizer como é que era o clima do passado, e aqui estamos a falar essencialmente em pluviosidade, como é que era a pluviosidade no passado em Espanha. Porque a variabilidade regional é extremamente intensa. E, portanto, isso acontece em vários casos. Numas regiões havia sequências de procissões pró-pluvia, mas noutras de Espanha havia procissões pró-serenitate. Ou seja, numas regiões chovia muito, noutras chovia pouco. Era efetivamente a esse ponto que eu queria chegar, esse tipo de contraste que nós às vezes podemos encontrar e que muitas das vezes se associam a próprios tipos de necessidades políticas ou culturais que ocorrem em determinados tempos e tais serem efetuados. Era exatamente isso. Pronto, muito obrigado, professor. Já agora, sobre isso e sobre essa variabilidade regional, eu chamo a atenção para um problema
que acontece, eu diria mesmo, um erro que acontece com frequência. Como vocês sabem, o clima da bacia norte-americana é muito definido por aquilo que normalmente se chama a NAO, a North Atlantic Oscillation. Ou seja, temos como indicadores a diferença de pressão entre os Açores e a Islândia. E isso, se a diferença de pressão entre as duas estações, o sistema de altas pressões e o sistema de baixas pressões, se é maior, há um determinado comportamento, uma determinada meteorologia na Europa. Se a diferença é maior, temos uma coisa diferente. E isso leva a que, na Inglaterra, por exemplo, há alguns anos são bastante úmidos, enquanto que no sul da Europa são secos. Isso passa-se, essa inversão passa-se também com a temperatura. E isso leva a que, com frequência, se cometam alguns erros. Como vocês sabem, a Inglaterra é um país cientificamente mais desenvolvido, pá. Inglaterra, país do norte, pá. E essa reconstituição histórica da North Atlantic Oscillation, que permite deduzir tão bem o clima, está muito mais bem estudada, está muito mais aprofundada do que no sul da Europa. Isso leva a que alguns investigadores leiam que no norte da Europa havia muita pluviosidade e deduzam que no sul da Europa também havia muita pluviosidade. É um erro, provavelmente era precisamente o inverso. Eu chamo isso porque é um erro que se encontra na literatura com alguma frequência. Ok. Professor, muito obrigado. Nós também não lhe vamos tomar muito mais tempo. Agradecer a todos os que tiveram a ver e também ao professor. Muito Para obrigado. mim foi um prazer. Já agora, para quem estiver interessado, eu tenho alguns livros escritos sobre estes temas que estão disponíveis, e-books, que estão disponíveis no ResearchGate, no academia.edu e quem estiver interessado, basta ir lá, procurar pelo meu nome e encontra os livros de certeza. Para mim foi realmente um prazer para terminar gostaria de dizer, eu creio que vocês ficaram com o meu e-mail, eu estou à vossa disposição, não hesitem em me contactar, caso pensem que eu posso de alguma forma ser útil. Para mim foi um prazer. Obrigado. Sem dúvida, professor, obrigado. E aquilo que eu vou fazer é, nós, quando colocarmos o vídeo no YouTube, eu vou fazer essa referência aos e-books que tem, para fazer então a pesquisa no ResearchGate, por exemplo, ou no academia.edu. Ok, pá. Foi Muito um obrigado. prazer para mim, pá. Foi um prazer, muito obrigado e obrigado a todos, uma vez mais. Ok, Obrigado. um abraço, pá. Um Um abraço. abraço, Um obrigado. abraço.